pensando em fazer uma aplicação de uma passagem do Velho Testamento que é de grande instrução para nós como famílias. Nós temos nossas famílias, né? Às vezes famílias que meus irmãos que ainda não têm filhos, irmãos que já têm filhos, o irmão que não está com os filhos presente, mas tem a mãe, tem a avó, né? Então são famílias. E nós temos na palavra do Senhor realmente tudo que nos instrui para que a gente viva de maneira a desfrutar dessa graça que a gente até já falava antes, né? E cantamos sobre ela. E no tocante à família, nós vamos depois ler no Velho Testamento uma família que, por conta dessa vida de piedade, Deus trouxe uma bênção na casa deles. Claro que nós, olhando para o Velho Testamento, nós vemos coisas de maneira diferente de Deus tratar, porque era uma outra dispensação. Por isso que eu falei que é uma aplicação. Mas no Novo Testamento nós vemos estritamente nas cartas a dispensação que nós vivemos, a maneira de Deus tratar. Ou seja, para as famílias cristãs, elas podem desfrutar daquilo que já receberam. Ou seja, as bênçãos que Deus derramou sobre os seus filhos já foram todas derramadas, já foram todas dadas. E aí basta a nós só o quê? Desfrutar delas, fazer uso delas. Mas lá no Velho Testamento nós vemos uma figura que é a maneira de Deus tratando o oposto, né? Porque era uma outra dispensação. Mas eu queria primeiro usar esse versículo como uma introdução de a segunda carta de Pedro, no versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Desde o 2 e o 3. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Nós temos aqui principalmente no versículo 3, coisas que são muito amplas. Pedro dizendo que o seu divino poder, o divino poder de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ou seja, por meio do Senhor Jesus, nos deu tudo. Por isso que é abrangente, porque é tudo. Não é uma parte. Não é uma parte de uma necessidade. É tudo. O seu divino poder nos deu tudo. Tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Nós, depois de crermos no Senhor Jesus, temos a vida para viver aqui. Agora, de fato, uma vida, né? A vida eterna. Que antes nós achávamos que estávamos vivos. Mas, pela misericórdia de Deus, nós sabemos como nós estávamos. Mortos em delitos e pecados. Então, não era uma vida. Como se a gente pudesse ilustrar isso, éramos cadáveres caminhando por esse mundo. Mas agora sim, vida verdadeira. Como o Senhor Jesus diz: vos darei a vida eterna. Aquele que crê em mim, vos darei a vida eterna. É a vida que é para sempre. E nós, então, temos essa vida já para desfrutar aqui. Então, esse divino poder de Deus, em Cristo Jesus, nos deu tudo o que diz respeito à vida. E nós podemos pensar aqui que é algo que cerca a nossa vida de um modo bem amplo mesmo. Os cuidados de Deus para conosco, diariamente.
que isso também fazem parte dessas bênçãos. Não são só misericórdia, porque isso provém dessa graça, daquilo que não merecíamos. E esses cuidados de Deus, eles nos cercam diariamente. Quando nós estamos em casa, que nem agora, estamos aqui, desfrutando desse momento que a Assembleia de Bagé propôs nessas reuniões, e estamos aqui, guardados. O Senhor está guardando essa casa, para que nós possamos assim, sem pensamento, sem preocupação nenhuma, abrir a Escritura, edificar uns aos outros. Isso faz parte desse divino poder que diz respeito à vida. O Senhor nos guardando. E Ele, tocando nesse ponto apenas, diz respeito à vida que é pelo conhecimento daquele que nos chamou. E também diz que nos deu tudo o que diz respeito à piedade. A piedade, na Escritura, tem algumas versões que ficam um pouco... Essa palavra piedade, ela fica um pouco estranha. Que essa piedade, geralmente, a gente acha que é aquilo que tem a ver com compaixão, né? Com misericórdia para com a necessidade de alguém. Mas não, a piedade na Escritura, nesse sentido aqui, é aquele apreço que nós temos pelas coisas de Deus. E quando eu digo que nós temos, isso não vem de nós. Isso já faz parte da graça. Isso provém dessa vida eterna que nos foi dada. Foi dada a vida eterna por meio do Senhor Jesus, que é a própria vida eterna. Então nós temos a vida do Senhor Jesus. E essa vida eterna, ela é, vamos dizer assim, aquilo que em nós podemos nos alegrar, podemos aceitar as verdades de Deus, a palavra de Deus. Essa vida de piedade, ou seja, esse apreço pelas coisas de Deus. Nós estamos aqui por quê? Porque o nosso querer e o nosso efetuar não vem de nós. O Senhor nos guiou, o Senhor que nos impulsionou a estarmos aqui. Então nós temos essa relação com essa palavra piedade. Esse cuidado com as coisas do Senhor, esse apreço, esse amor, esse respeito pelas coisas do Senhor, pelas coisas de Deus. E então nós temos nesse versículo muitas coisas para a gente aprender aqui, mas vemos que é um tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento. E é interessante que tudo isso que diz respeito à vida e à piedade vem por meio do conhecimento do próprio Senhor. Então nós, vamos dizer assim, se a gente for insistente, né? Se a gente quiser insistir, tentar ter conhecimento do que diz respeito à vida e à piedade, se não for conhecendo o Senhor Jesus, o que a gente vai ter? Nada. Porque a palavra está dizendo que nós temos tudo pelo conhecimento dele. Então, se nós não temos o conhecimento dele, nós não temos nada. A Escritura ela é bem clara em relação a isso. Tudo é tudo mesmo, nada é nada mesmo. Nós não éramos nada sem Cristo. É porque não éramos nada mesmo. Hoje somos filhos legítimos. Por adoção, mas legítimos. Nascidos, né, do alto. Isso também é uma verdade. Isso é para sempre. Isso não muda. Então nós temos que aprender do Senhor, irmãos. Temos que conhecer mais o Senhor, porque nos foi dado tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, mas por meio do conhecimento do Senhor. Então a gente pode assim desfrutar de tudo que nos foi dado por meio dessas bênçãos. E como eu usei esse versículo para essa introdução do que eu falei antes sobre as famílias, vamos abrir o livro de Juízes. Como eu falei antes, é uma aplicação. Juízes, capítulo 13. Os momentos de reuniões de família, como eu falei antes,
são momentos que nós devemos priorizar nas nossas casas. Como eu mencionei antes, aqui tem famílias, cada uma com uma característica, né? O irmão responsável pela mãe, pela avó, eu responsável pela esposa, pelo filho, e assim vai, né? O irmão responsável pela irmã, ainda não veio nenhum pequeno, né? E assim são famílias, não muda. Então nós podemos tirar um tempo nas nossas casas, nas nossas famílias, para desfrutar daquilo que nós lemos lá da carta de Pedro. Recebemos tudo que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Então vamos introduzir isso nas nossas casas. Vamos introduzir isso diariamente, se o Senhor permitir tempo para isso, nas nossas casas. Dividindo a palavra com a esposa, dividindo a palavra com os filhos, dividindo a palavra com as mães, com as vós. E aí nós vemos aqui, irmãos, essa família que eu mencionei antes, que recebeu uma bênção que já estava nos pensamentos do Senhor para com eles. E nós vemos uma família em destaque num período que foi muito crítico para Israel. E como eu falei antes, é uma aplicação. As famílias cristãs nesse mundo são de verdade luzes nesse mundo de trevas. Só que para que a gente saiba como resplandecer a luz de Cristo em nós, temos que conhecê-lo, para que o Senhor resplandeça em nós. E eu estou falando isso por quê? Porque nós estamos nesse mundo de trevas. Israel, nesse período, foi um período muito crítico de Israel. Embora Israel fosse já o povo de Deus, o povo escolhido, Israel vinha constantemente pecando da mesma maneira, que era o quê? Recebendo bênçãos e misericórdias da mão do Senhor, o conhecendo daquela maneira que o Senhor se manifestava por meio dos sinais, e eles se fartavam disso, mas durava muito pouco, porque logo eles já viravam as costas para o Senhor. E o Senhor, para trazê-los de volta, o que ele fazia? Mandava juízo. Ou por meio de um outro povo, o inimigo, né? O povo inimigo, ou por meio de juízo diretamente com o povo ali que era ceifando vidas, e assim o Senhor trazia. Eles se arrependiam, voltavam novamente, o Senhor provia para eles e eles viravam as costas de novo. E assim, nós conhecemos essa triste história, né, de Israel. Mas nesse momento da vida de Israel, do povo de Israel, tinha duas pessoas que eu quero fazer essa aplicação para as famílias cristãs nesse mundo. Versículo 1. Olha o começo. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tornaram a fazer. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. A gente vê a história de Israel, se for ler no Velho Testamento, e esse, irmãos, é um dos piores momentos deles em relação a um povo inimigo. Porque Israel já estava, o povo, né, já estava na terra. Só que eles não conseguiam avançar um pé adiante para tomar toda a terra que Deus tinha dado para eles. Ali estavam os filisteus. Por quê? Porque eles tornaram a fazer o que era mal. Mas a bênção já tinha sido prometida. Eles já tinham tomado uma parte dela. Por que não conseguiu tomar toda? Porque tinham feito, né, virado as costas, feito o que era mal aos olhos de Deus. Tornaram a fazer. Então esse foi um período muito crítico para Israel, como eu falei, 40 anos. Eles ficaram ali, padecendo nas mãos dos filisteus. E aí, como na outra reunião foi mencionado Golias, né, foi ali mais um dos juízos que Deus permitiu que Israel passasse.
na mão dos filisteus. Porque eles tinham Golias ali. E se nós formos ver nesses capítulos de Juízes, nós vamos ver todos esses instantes aqui, desses 40 anos de Israel aqui, de dificuldade. Mas nesse meio tinha duas pessoas que compõem uma família. Versículo 2. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: És estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse a seu marido: Um homem de Deus veio a mim, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, extremamente terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: Tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Conseguem ver até aqui, irmãos, a piedade dessa família? Israel, de maneira decadente, dá para dizer assim, mas ali, dentre esse povo, tinha essa família. Dois piedosos, dois que temiam ao Senhor. E nós vemos nas atitudes deles. Até aqui a gente já consegue perceber. Ela diz sobre ele, o nome dele era Manoá, e tinha uma mulher que era estéril. E o anjo do Senhor aparece. Já estava nos planos do Senhor, de que ela conceberia um filho. E a Escritura é preciosa quando a gente vê falar sobre o anjo, não um anjo. Um anjo seria qualquer anjo. Mas quando a gente vê a palavra, esse artigo na frente, o anjo, está falando diretamente do Senhor. Então o Senhor Jesus, em figura masculina ali, como um anjo, né, aparece para ela. E ele diz para ela que ela vai ter um filho. E Israel precisava ser liberto das mãos dos filisteus. E é precioso quando a gente vê no versículo 5, que diz que ele será, bem no final ali, será nazireu desde o ventre de sua mãe e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Ele começará, adiantando, né? Se os irmãos não sabem, mas eu creio que saibam, são os pais de Sansão aqui. Ele começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Quem é que de fato libertaria eles das mãos dos filisteus? O rei Davi, que nós lemos antes. Golias olha para Davi e diz: eu sou um cão que vem comigo para lutar com pau, e como a gente leu antes, né? Aí Davi fala para ele que não, que ele foi em nome do Senhor. E ali, quando Davi derrota Golias em nome do Senhor, Israel é liberto. Mas a gente vê que por meio de Sansão muitos filisteus caem, muitos são mortos, mas não o suficiente. E a palavra do Senhor se cumpre, ele começou a libertar. Então o Senhor trata com a esposa de Manoá, a mãe de Sansão.
que ela teria um filho. E a atitude dela qual foi? Então a mulher, no versículo 6, entrou e disse a seu marido. Uma mulher piedosa, ela não faz nada sozinha, se ela tem um marido. E se ela não tem um marido, ela já sendo crente, ela tem o seu cabeça, que é o Senhor. Ela também não deve fazer nada sozinha. E aqui as irmãs têm o exemplo disso, de uma mulher piedosa. Ela foi ao seu marido para falar o que o anjo do Senhor falou com ela. Ela não ocultou nada do seu marido. Aí diz, ela falou tudo que ele falou para ela, né? Que o Senhor falou ali na figura do anjo. Mas ele, e aí ela diz no versículo 7, mas ele me disse, tu conceberás, darás à luz um filho, agora pois não bebas vinho. Então nós temos aqui um homem que foi preparado pelo Senhor, separado pelo Senhor, para que fosse útil na mão do Senhor. Essa palavra nazireu significa isso, essa obra que o Senhor separou para esse tipo de homem, que seria separado para o Senhor, ela mesma, no momento que concebesse, ela também participaria dessa obra. Ela também deveria praticar o que o menino praticaria, se abster das coisas desse mundo. E quando ela fala com Manoá, no versículo 8, ele ora. Ele ora e diz ao Senhor, então Manoá orou ao Senhor, ah, meu Senhor. Nós vemos aqui também um homem piedoso, que confiou na palavra da sua esposa e que ele vai agora a quem? Diretamente ao Senhor. Então isso também serve de exemplo para nós. Se as nossas esposas trazem algo para nós que vem da mão do Senhor, nós devemos receber e tornar aquilo que foi exposto para nós claro ao Senhor. Aí agora nós, recebendo isso, falamos com o Senhor. E Manoá agiu assim, ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então vem agora a preocupação de Manoá, como cabeça do seu lar, pedindo ao Senhor que ele venha de novo e agora nos ensine como nós devemos instruir o filho que vão receber. Vejam, irmãos, que tudo isso que está sendo visto aqui e falado toca nas famílias. Isso ensina a gente de que nós devemos trazer o Senhor para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Perguntar ao Senhor, pedir que Ele, a sua presença, né, na nossa rotina, e por meio da sua palavra, nos instrua como ensinar os nossos filhos. Qual é a sua vontade sobre isso? Aí no versículo 9, Deus ouviu Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E estando ela no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se a mulher e correu para dar a notícia a seu marido. E lhe disse, está aqui o homem que me apareceu outro dia. Então, mais uma vez, ela recebe a visita do Senhor, e agora, por ela ter escutado Manoá falar, né, ao Senhor, né, pedindo para que ele aparecesse novamente, ela diz, imagina a cena, né? Essa mulher tão... a piedade dela e o cuidado dela com a sua casa. O Senhor ali, né, na figura do anjo aparecendo, e nem diz, né, que ela pediu licença, né, para o anjo, mas ela já vai correndo para ele. Vou chamar meu marido, ele está aqui. E é o que ela fez. Ele está aqui, o homem que me apareceu outro dia. Versículo 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e lhe disse, és tu o homem que falou a esta mulher? E aí começa agora o Senhor, na sua paciência, na sua benevolência, na sua
onisciência tratar com Manoá. E ele diz assim: sou eu. Imagina isso também. A gente hoje desfruta disso, irmãos. Isso que a gente está lendo aqui faz parte do que Pedro disse. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que é o Senhor, né? Então aqui agora a gente pode olhar para uma passagem dessa e desfrutar disso, sabendo que esse que falou com Manoá dizendo sou eu, é o Senhor. Aí no versículo 12, então Manoá disse: quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Manoá mais uma vez preocupado em como ele vai viver, como ele vai se ocupar. Manoá queria instrução para aplicar para sua família, para esse filho que havia de nascer. Então nós, vendo essa cena aqui, aprendemos muito. Que o Senhor ele tem prazer em lidar conosco naquilo que a gente reconhece que falhamos, que precisamos de ajuda. E Manoá está aqui, representando cada um de nós, por assim dizer. E o Senhor, que não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre, tratando da mesma maneira. Vamos ver a resposta no versículo 13. Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo o que procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Então o Senhor trata Manoá na sua paciência e fala para Manoá as mesmas coisas que a mulher falou. O Senhor não muda. E Manoá o que agora quer fazer? Depois de ter recebido ali do Senhor a direção, agora ele quer oferecer algo. E ele pega e pede, fala para o anjo que tu fique conosco para que a gente te prepare um cabrito. Então Manoá ele queria agora oferecer, por gratidão, aquilo que nós hoje podemos também oferecer. E seguindo a leitura a gente vai entender um pouco melhor sobre essa oferta. Versículo 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. Mas se fizeres holocausto, ao Senhor o oferecerás. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. A gente então sabe que é o Senhor ali. E o que Manoá queria? Queria oferecer para o Senhor justamente aquilo que representava ele. Esse cabrito era uma oferta que nós sabemos que esse cordeiro já veio. Então o Senhor ali não ia ficar para receber isso, porque ele ainda viria um dia se dando a si mesmo na cruz do Calvário, sendo a oferta pelo pecado, a oferta que foi queimada no altar, por assim dizer, pela figura lá em Israel, e subia como cheiro suave para Deus. Aquele sacrifício de Cristo foi o aceitável. E ele não tinha feito ainda essa obra. Então ele não ia receber da mão de Manoá ainda nada. Ele não poderia participar disso, melhor dizendo. E aí ele fala o que para Manoá? Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, mas se fizeres o holocausto, que é essa oferta, né, ao Senhor oferecerás. Então ele ali na figura do anjo diz: Manoá, se tu quer oferecer algo, eu não vou participar contigo aqui, porque eu nem posso. Mas oferece para Deus. Tem prazer, tem gratidão nisso? Ofereça para Deus. O Senhor, mais uma vez, se coloca de lado e aponta para o alto. Ofereça para Deus.
que aqui a gente vê a palavra o Senhor, né? Versículo 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Olha a vontade de Manoá de honrar esse anjo do Senhor, né? Por meio daquilo que ele prometeu e que se cumpriria. E aí o que o anjo fala? No 18. Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Lembra de Isaías? Deus forte, poderoso, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. É o Senhor ali. Por que perguntas o meu nome? Ele é maravilhoso. Olha ali, irmãos, vejam essa família e o Senhor ali com eles. Isso é precioso para nós. E a maneira do Senhor agir. Ele sendo ainda uma sombra, né? Porque ele não tinha vindo a este mundo ainda. Mas é o mesmo. Maravilhoso. 19. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e as apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o Senhor fez maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Então, enquanto eles ofereciam aqui, da maneira que o Senhor ali na figura do anjo disse que ele deveria fazer, então, fazer ao Senhor, o Senhor ali operou maravilhas diante dos olhos deles. E aquela oferta foi aceita. Porque ele pegou o quê? Um cabrito. A gratidão que ele expôs, ele justamente pegou aquela vítima inocente e ofereceu ao Senhor. E ela foi aceita. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isto, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Temor. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá, nem a sua mulher, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Mais uma vez o Senhor usa momentos assim para que Manoá tivesse certeza de que era o Senhor tratando com ele e com a sua casa. Disse ele à sua mulher: certamente morreremos, pois vimos a Deus. Olha o alcance que é. Olhando nós nessa dispensação aqui, o temor que havia. Manoá sabia a sua condição. A sua esposa, que não aparece o nome dela, mas ela também é honrada, mesmo que não apareça o nome dela. Uma mulher que foi escolhida também pelo Senhor, né? Para que por meio dela viesse um tipo de um Salvador, né? Por meio do seu ventre. Eles sabiam. Na hora que eles veem essas maravilhas acontecer, eles se prostram. E Manoá, preocupado, pensa: nós seremos agora destruídos, porque vimos a Deus por conta do pecado. O homem não tinha como estar na presença de Deus. É o conhecimento da vida de pessoas, né? De uma família piedosa. Aí disse ela, né? No versículo 22, disse ele à sua mulher: certamente morreremos, vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu, 23, se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria deixado ouvir tais coisas neste tempo. E agora ela, com a sua confiança perfeita naquilo que eles ofereceram ali e no que Deus recebeu, ela podia agora confirmar a fé do seu marido pela obra que foi aceita. Depois, esta mulher deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Manédã, entre Zorá
e estáol. Então isso, irmãos, que eu estava falando, usando como uma aplicação para as famílias, nós, como eu falei antes dessa oferta, como nós recebemos tudo, como lemos lá em Pedro, o que diz respeito à vida e à piedade, nós devemos, irmãos, como famílias, andar de forma piedosa neste tempo presente. Sermos, como Paulo fala em Filipenses, luzes em meio às trevas. Diante de uma geração corrupta. Israel estava assim. E Manoá e sua esposa não, estavam separados disso. Por isso que eles puderam desfrutar dessa comunhão ali, receber a presença do Senhor. E assim nós nas nossas casas. Então o que deve sair da nossa boca, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos irmãos em reuniões assim, deve ser a pessoa do Senhor. Conhecendo a Cristo cada vez mais, vamos desfrutar cada vez mais do que diz respeito à vida e à piedade. Então introduzir, irmãos, essas reuniões em casa, leitura da palavra, oração. Nós vemos isso, queria dividir isso com os irmãos nessa família. E essa oferta que Manoá ofereceu, queria dividir com o próprio Senhor ali, ele oferece para o Senhor, que o anjo diz, e ela é aceita. Então hoje, tudo que nós falarmos, que tocar na pessoa do Senhor Jesus, na sua obra, é aceita por Deus. Porque foi Ele que se deu a si mesmo, por nós. Ele foi feito pecado por Deus na cruz por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. Então, como essa família me instruiu pela palavra do Senhor, a que nós fizéssemos reuniões em casa, valorizássemos esses momentos. E aí a gente pode ter certeza de quando a gente chamar a esposa, o filho para abrir a escritura em casa, para cantar, abrir, o inário, nós estamos ali envolvidos diretamente com as coisas do Senhor, com a pessoa dele. E Deus recebendo. Era isso, irmãos, que eu queria dividir com... O irmão citou a carta de 2 Pedro, e eu, saltando os olhos mais para frente ali, no versículo 13, ele fala aqui: e penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações, ou de repetições, vamos dizer assim. Eu lembrei do que eu estava falando para a irmã hoje mais cedo, o motivo de um crente salvo ainda estar aqui no mundo, que é de testemunhar do Senhor. Mas de que forma testemunhar? De uma forma frutífera. Eu vou explicar o porquê. Hoje tem muitos cristãos que creem em Cristo, mas não dão um testemunho frutífero para Cristo. Por exemplo, tem colegas de trabalho meus que são cristãos, mas se tu perguntar para ele: se tu morrer hoje, para onde tu vai? Talvez hoje eu estou bem, talvez hoje eu vá com o Senhor. Tá, mas e se tu pecar? E eu acho que não, né? Então o que acontece? Eles não conhecem nitidamente ou plenamente o Salvador. E é notório que Pedro, nessa 2ª carta, eu vou ler essa parte aqui em seguida que ele diz, é o versículo 13, irmãos. 2ª carta de Pedro, versículo 13. E penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Além disso, esforçar-me-ei para que depois de minha partida tenhais estas coisas em vossas lembranças. Porque não seguimos astuciamente fábulas imaginárias, a vós anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares de sua majestade, porque ele recebeu de Deus, o Pai, a honra e a glória, quando ele veio
uma voz magnífica, de magnífica glória: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. E mais para frente, no capítulo 2 em diante, Pedro vai alertar: mas também houve falsos profetas entre vós e entre o povo. E assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmo vitupério e destruição. Então, aqui no capítulo 1, no verso 1 a seguir, ele testifica ali como dar um testemunho do Senhor, ser útil aqui para o Senhor, dando um testemunho frutífero. Que ele fala ali, vou ler do 2 em diante ali já: graça e paz sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas coisas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Além disto, com toda diligência, acrescentai a virtude à vossa fé, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Por quê? Porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, não vos deixarão estéreis ou infrutíferos, nem infrutíferos, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem estas coisas é cego, e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes isso, jamais caireis. Então, para que eu abundar em todas aquelas coisas? É uma coisa que anda conjunto. Enquanto mais eu abundar nessas coisas, mais eu vou conhecer o Senhor. E eu só vou conseguir fazer essas coisas conhecendo o Senhor. Então, esse é o objetivo de nós ainda estarmos aqui, pois somos salvos, não perdemos a nossa salvação. Estamos aqui para testemunhar do Senhor e testemunhar crescendo no conhecimento do Senhor, porque a gente só vai conseguir dar um bom testemunho do Senhor conhecendo esse Salvador. Pois, como exemplo que eu citei ali, como que alguém vai testemunhar de um Salvador que salva a meia boca, né? Esse não é o Salvador que a Escritura nos revela, né? Então é um ponto que eu acho muito importante. É uma coisa que anda junto. O conhecimento do Senhor e o frutificar para o Senhor. Interessante a aplicação que o irmão Wagner fez das famílias, os privilégios que tiveram aquele casal ali, num tempo de ruína. E nós temos paralelos na doutrina dos apóstolos em relação às famílias. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Também 1 Timóteo 5,14. Quero, porém, que as que são moças se casem, gerem filhos e governem a casa, e não deem ocasião ao adversário maldizer. Então, um conselho para o varão e para as irmãs aqui, né? E interessante, os diáconos, hoje, numa assembleia local, nós temos aprendido que eles não são ordenados nem instituídos, são irmãos que, pela misericórdia do Senhor, nesse tempo de ruína, fazem um trabalho para o Senhor. Os diáconos mesmo, eles eram servos, né? Servir mesas. Quando os primeiros diáconos foram instituídos, qual era a questão? Para os apóstolos se aplicarem nas orações e na palavra, irmãos iam fazer um serviço que era necessário, que eram coisas necessárias, né, da vida cotidiana, alimentação, suprimentos, para os apóstolos se dedicarem amplamente às coisas que eram mais excelentes.
As coisas espirituais. Existem as coisas necessárias, as coisas lícitas e as coisas que são mais excelentes são as espirituais. E é interessante que a orientação é que começa em casa. Governem bem os seus filhos e suas próprias casas. O que o irmão citou é o culto familiar. As coisas espirituais não é só no domingo, quando a gente vem para a Assembleia. Como foi a nossa semana em casa? Imaginam se um casal chega aqui brigado. A Assembleia, ela é formada, né, figuradamente, a presença de Deus na antiga dispensação, o tempo que eles estavam no deserto, eles carregavam, eram tábuas, eram lençóis, eles iam montando. E figuradamente, cada um de nós compõe esse testemunho. E o estado espiritual de cada um de nós influencia na espiritualidade da Assembleia como um todo. E não adianta ter 99 irmãos espirituais e se chegar a um irmão com problemas com o Senhor, ou um casal, não vai nivelar pelos 99. Infelizmente, a coisa nivela por baixo. É por isso que é tão importante essa questão em casa, né, que o irmão citou. A casa de Deus, você iniciou falando sobre a casa de Deus, nós estamos sempre nela. A casa de Deus, Paulo escreve na 1 carta de Timóteo, escreva as coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus. A casa de Deus não é só no domingo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então acabou a reunião, segunda-feira nós voltamos para a nossa vida, na frente dos irmãos é uma coisa, depois não precisa mais? Não, o princípio não é esse. E conforme ocorreu a nossa semana, vai refletir diretamente na Assembleia. E infelizmente vai puxar para baixo. O Senhor querendo nos dar pensamentos elevados, né, da sua pessoa, que a gente tenha antecipações do tempo que nós vamos estar lá. É possível, o Senhor nos dá, né, alegrias tais aqui, vivendo em comunhão com a Assembleia, que é uma antecipação, né, é um gostinho do que vai ser na eternidade. Alegria, não dá vontade de ir embora, coisas não vão embora e a gente fica triste. Isso vem do Senhor. Mas governe bem a sua casa, seus filhos. Não adianta a gente chegar aqui e querer que os irmãos eduquem nossos filhos, né? Tem que começar lá, um versículo por dia, um versículo por semana, o irmão ensina, né? Aqui, o que a criança ouvir, pode estar mexendo no celular ali. Ele está escutando as conversas aqui. Ele está atento. Né? Ele está atento. Nós já temos falado. Os pais, eles ensinam mais pelo exemplo do que pela palavra. Porque nessa idade tão pequena, as crianças não param muito para ouvir a palavra diretamente. O nosso exemplo vai refletir muito mais. Né? E a pior coisa que tem é a hipocrisia. A gente querer que o filho faça uma coisa e damos um exemplo, outro exemplo. Então, são nossos filhos. A gente devia ter temor de Deus perante a palavra piedade. É reverência a Deus. Temor a Deus. E muito mais pelas crianças que Ele tem nos dado. Né? É uma alma. Não, são almas, né? São almas. O que nós vamos levar para a eternidade são as coisas espirituais que a gente aprende de Cristo e pessoas. Pessoas, né, que se converterem, isso vai para a eternidade conosco. Interessante que ele exorta as irmãs também, no capítulo 5, 14, né, não deixa passar. Em cada lar, o varão é o cabeça do lar, mas as irmãs têm suas responsabilidades também. Tu é o varão, tu toca tudo. Não é assim. 1 Timóteo 5,14. Quero, pois, que as moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário maldizer. Somos moldados por nossos inimigos. A esposa de Manoá, ela não teve dúvida. Foi bem contrário de Eva. Eva deu conversa para Satanás. Manoá não, foi falar com seu marido. O anjo do Senhor apareceu. Foi buscar ajuda no marido. No seu lugar, no lugar correto das irmãs. Mas aqui fala, governem a casa e não deem ocasião para o adversário maldizer. Porque Satanás, como já foi citado, não pode roubar a nossa salvação. Ele quer atingir a Assembleia.
Ele quer trazer desonra ao nome do Senhor. E ele não vai levantar declarado aqui. Ele começa lá na nossa semana. Ele começa na segunda-feira. Logo que a gente sai da reunião, os irmãos vão embora, ele já começa a largar os aros dele. Segunda, na terça, na quarta, chega na sexta, daqui a pouco, né? A gente tem que ter vergonha de vir para a reunião. Pode acontecer. Mas graças a Deus, temos conhecido esse Salvador, que é um Salvador de amor, misericordioso, da mesma maneira que os israelitas poderiam rogar, o Senhor livrava. Nós temos um advogado, né? Se pecarmos, confessamos nossos pecados. Podemos ter certeza, as misericórdias do Senhor sejam novas a cada manhã. E verdadeira essa palavra. Que o Senhor nos guarde nessa senda, guarde os nossos lares e nos ensine a como nos ocuparmos cada vez mais, né, em casa com as coisas do Senhor, para chegarmos na Assembleia, né, tranquilos, em paz, para poder nos conectar juntamente, né, com o objetivo de estarmos, né, no domingo reunidos para partir o pão. Pensar não nos nossos problemas, né, mas na pessoa do Senhor Jesus.